Como é que dois países que já foram grandes aliados se tornam inimigos quase mortais? No caso dos Estados Unidos e do Irã, essa história não tem um único vilão ou um único evento. Na verdade, foi uma série de traumas que transformou uma parceria estratégica em uma rivalidade que, vira e mexe, chega à beira de uma guerra total. Vamos mergulhar nessa história para entender como essa relação se desfez de forma tão dramática. Olha, essa citação aqui resume perfeitamente a coisa toda. Deixou de ser uma relação de parceria, de simbiose na segurança, para virar uma espécie de guerra fria regional. Isso não é só papo de diplomata, não, é uma rivalidade tão profunda que está redesenhando as alianças e o equilíbrio de poder em todo o Oriente Médio. E para a gente ter uma ideia do quão quente está essa situação, basta lembrar de janeiro de 2020. Um ataque de drone americano mata Qassem Soleimani, que era nada mais nada menos que o grande cérebro militar do Irã. Esse ato, por si só, empurrou os dois países para a beirinha de um conflito aberto e mostrou para o mundo inteiro quão volátil tudo tinha se tornado. E a linguagem que eles usam um contra o outro é pesadíssima. O Irã chama os Estados Unidos de Grande Satã. Já Washington coloca o Irã no seu eixo do mal. Isso aqui não são só palavras ao vento, viu? Elas definem o conflito como uma batalha quase que ideológica. Uma luta do bem contra o mal, o que torna qualquer tipo de acordo, de meio termo, quase impossível. A grande pergunta é, como é que se chegou a esse ponto? Porque acredite, décadas atrás eles eram parceiros. Para entender essa virada de chave, a gente precisa olhar para dois eventos, dois traumas, que envenenaram essa relação para sempre. Então, vamos lá para a primeira parte. A grande metamorfose, de aliado para inimigo. Olhando essa tabela, a gente vê o tamanho da mudança. Antes de 1979, os Estados Unidos eram vistos como uma espécie de protetor do Irã, um parceiro. Depois da Revolução, a imagem se inverteu completamente. Aquele terceiro poder que ajudava contra os britânicos e russos virou o Grande Satã. O parceiro na segurança do Golfo se tornou um estado patrocinador do terrorismo e alvo de pressão máxima. É uma virada de 180 graus. E o primeiro ponto de ruptura, a primeira grande ferida, acontece em 1953. Para muitos iranianos, esse é o ano que envenenou tudo. Em 1951, o primeiro-ministro eleito democraticamente do Irã, Mohammad Mossadegh, fez algo ousado. Ele nacionalizou a indústria de petróleo que era controlada pelos britânicos. Bom, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha ficaram com medo de que ele se alinhasse com a União Soviética. A solução? A CIA e o MI6, o serviço secreto britânico, orquestraram um golpe. Derrubaram a democracia iraniana e colocaram de volta no poder o Shah, um monarca absolutista e, claro, amigo do Ocidente. E para a consciência nacional do Irã, 1953 foi o que eles chamam de pecado original. A partir dali ficou a crença de que os Estados Unidos nunca, jamais permitiriam que o Irã fosse um país de verdadeiramente independente. Foi a semente de uma desconfiança que cresce até hoje. Agora, vamos para o segundo trauma. Aquele que, por outro lado, define a visão que os americanos têm do Irã até hoje. A Revolução de 1979. Com a Revolução Islâmica, o anti-americanismo virou política de Estado. O líder da Revolução, o Ayatollah Khomeini, via a aliança antiga com os Estados Unidos como a grande fonte de corrupção política e decadência que, segundo ele, estava destruindo os valores iranianos. E aí a coisa escalou muito rápido. O Shah fugiu do Irã e os Estados Unidos o acolheram. Para os revolucionários iranianos, aquilo soou como um alarme. Eles vão tentar outro golpe, igual em 1953? A resposta foi imediata. Estudantes radicais invadiram a embaixada americana e fizeram 52 funcionários de reféns. E essa crise durou longos 444 dias, gravando a imagem de um Irã hostil na mente de todo americano. Então, se 1953 foi o trauma iraniano, 1979 foi o trauma americano. A crise dos reféns foi vista como uma humilhação nacional, um ato bárbaro que quebrava todas as regras da diplomacia, e foi aí que se criou a percepção de um Irã irracional, imprevisível e fundamentalista, uma imagem que, convenhamos, persiste até hoje. A partir daí, sem relações diplomáticas, o conflito entrou numa nova fase, uma fase clandestina. Começou uma guerra nas sombras, travada através de grupos aliados, de ataques cibernéticos, de sabotagem, uma luta que, na verdade, nunca parou. Como o Irã sabia que não podia competir militarmente de igual para igual com os Estados Unidos, adotou uma estratégia assimétrica.
o chamado Eixo da Resistência. A ideia é simples: armar e financiar grupos aliados por toda a região, como o Hezbollah no Líbano ou os Houthis no Iêmen. Com isso, o Irã consegue projetar seu poder, manter os conflitos bem longe das suas fronteiras e, de quebra, negar oficialmente seu envolvimento. E não se engane, isso não é um esforço pequeno. As estimativas de alguns anos atrás falavam que a Força Quds do Irã, que é o braço de operações externas, investia cerca de 700 milhões de dólares por ano nessa rede de aliados. Para Teherã, pelo visto, é um preço que vale a pena pagar para manter essa estratégia de defesa e, claro, desafiar a influência americana. A outra frente dessa guerra nas sombras é a tecnologia. A campanha de sabotagem contra o programa nuclear iraniano, por exemplo, usou de tudo um pouco. Desde o famoso vírus de computador Stuxnet, que simplesmente destruiu centrífugas, até o assassinato de cientistas importantes. É uma guerra secreta de altíssima tecnologia travada no mundo digital e no mundo real. E tudo isso nos leva à pergunta final. Essa hostilidade toda está tão enraizada, tão profunda, que é impossível de resolver? A análise sugere que, infelizmente, existem razões estruturais bem fortes para esse conflito continuar. Basicamente, a gente pode pensar em 3 pilares que sustentam essa animosidade. Primeiro, os traumas conflitantes. Cada lado se vê como vítima de um grande pecado histórico do outro. Segundo, objetivos totalmente opostos. Os Estados Unidos querem estabilidade e manter a ordem atual. Já o Irã quer subverter essa ordem e expulsar a influência americana da região. E terceiro, o desequilíbrio de poder. O Irã, por ser mais fraco militarmente, vê o programa nuclear como sua pólice de seguro, sua garantia de sobrevivência. Só que, para os Estados Unidos, isso é uma linha vermelha inaceitável. E aí, o impasse está formado. A história que a gente viu mostra como aliados podem virar inimigos numa espiral de trauma e desconfiança que se alimenta sozinha. A grande questão que fica no ar é se existe alguma saída para essa rota de colisão ou se Estados Unidos e Irã estão, de alguma forma, destinados a permanecerem adversários para sempre.